Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula de hoje, dando continuidade. Bem, o que nós vimos aqui? Nós vimos o seguinte, que para um corpo, na aula passada, um corpo, ele ter aceleração, ele precisa de ter uma força atuando sobre ele, tá? Então, a única forma de um corpo acelerar, o que é acelerar? Ele aumentar de velocidade, sair da velocidade zero e aumentando a velocidade, ou sair de uma velocidade alta e ir freando, diminuindo a velocidade. A única forma de um corpo acelerar é se ele tiver uma força resultante, né? Força, um R para resultante, tá? Uma força resultante atuando sobre ele, ok? E essa força resultante, ela vai provocar uma aceleração. E essa aceleração vai ser proporcional a uma coisa que o corpo possui, que a gente chama de massa inercial. Mas vamos deixar a massa geral aqui, tá? Que é essa constante de proporcionalidade relacionada entre a força e a aceleração. Então, essa força, ela é igual a massa vezes aceleração. Força resultante por quê? Porque você pode ter uma força, por exemplo, o corpo ele tem uma força de 10 newtons nessa direção, e para cá ele tem uma força de 20 newtons. Tá? Então, o que vai acontecer? Um está puxando 10 para cá, o outro 20 para o lado esquerdo, 10 para o lado esquerdo e 20 para o lado direito. O que vai acontecer? Você vai ter uma força resultante que vai sobrar a parte líquida, que é a força R, de 10 para cá. Que vai ser 20 menos 10. Então, a força ela é um vetor. Né? Um vetor, por quê? Você tem direção e sentido, ok? Então, vamos explicar um pouquinho melhor sobre essa questão, tá? A direção, o que é a direção? Direção da força. A direção é a reta que liga dois pontos, tá? Então, você tem um ponto A e um ponto B, tá? Qual que é a direção? Direção AB, é uma reta. Não está dizendo se é de A para B ou de B para A, tá? Essa é a direção. Agora, qual que é o sentido? O sentido ele pode ter dois numa reta, tá? Por quê? Ele pode ser o sentido de A para B, né? Ou o sentido de B para A. Então, o sentido, por exemplo, se for o sentido de A para B, aí a reta vai ter uma flechinha aqui. Esse é o sentido de A para B. Poderia ser o sentido de B para A também. Ok? Então, essa é a ideia, né? Que isso daqui, para você ter um vetor, ele tem que dizer direção e sentido. Se você tem direção e sentido, aí isso daqui é um vetor. Tá? Esse é o conceito de vetor. Bem, como que se soma vetores? Né? Como que se faz soma de vetores? Se você tem um vetor A, aqui, e você tem um outro vetor B, se você quiser somar o A mais o B, você pega o A mais o B. O B, por exemplo, ele é um vetor que ele desce. Desce um pouquinho. B. Então, você coloca o vetor A, esse aqui, e o B. Isso daqui é o quê? O que é esse outro vetor aqui? Que é o resultante do A mais o B. Esse aqui é o vetor A mais o vetor B. Ok? Vetor A mais o vetor B. Então, se você tem uma força que está atuando no corpo aqui, né? Uma força que está atuando no corpo, massa M, e ele tem uma força, uma F1 para cá, tá? E você tem uma F2 para cima, tá? Uma F2 aqui. Qual que vai ser a força resultante? Você pega essa força aqui, ó, F2, a força resultante, ela vai ser o F1 mais o F2, ok?
Então, o F1 mais o F2, você pega o F2 e coloca aqui. Transporta essa força daqui para cá, coloca ela aqui no final. Do mesmo jeito, tá? Mesmo sentido, do mesmo jeito. Você só pega ela e transporta do mesmo jeito para cá. Coloca aqui o F2, no final do F1. Isso daqui é a soma de F1 mais o F2, que vai ser uma força resultante, que vai se ligar essa daqui para cá. Vai ser o F resultante. Tá? Então, se você aplica uma força nesse sentido aqui, essa daqui, mais essa outra força para cá, tá? Com isso daqui, você vai ter uma força resultante que vai ser nessa direção aqui. Ok? Então, nós costumamos colocar, para identificar a direção, né, a gente usa o teorema de Pitágoras. Né? Então, o que nós temos do teorema de Pitágoras? Você tem uma força. Nós colocamos os eixos, vou colocar aqui só os eixos. Nós vamos trabalhar no máximo em 2 dimensões, e a maioria dos problemas eu vou trabalhar em uma dimensão. Nós vamos colocar aqui em 2 dimensões. Então, essa direção aqui nós chamamos de eixo X, tá? Vocês talvez já viram em matemática, em geometria analítica, e o eixo Y. Tá? Então, no eixo X, nós chamamos de direção I. E no eixo Y, nós chamamos uma direção J. Tá? Então, se eu tenho uma força, vamos colocar aqui uma força 1, que ela é igual a 10 newtons na direção I. Não, vamos colocar um valor mais simples aqui. 3 newtons na direção I. Tá? O que isso significa? Tá? O valor em newtons. Significa que essa força, que eu estou colocando ali, ela tem 3 newtons. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 newtons nessa direção. Então, essa força ela é esse vetor aqui. Ó. É o F1. Ok? 3 newtons na direção I. Nessa direção I aqui. Tá? Direção I. Beleza. E aí, só que daí vamos para a outra direção. A direção J. E aí nós temos uma outra força. Tá? Uma outra força que ela é igual a vamos colocar um F2, que ela é igual a 4 newtons na direção J, para cima, como eu desenhei anterior ali. Então a gente sabe que essa outra força, ela é 4 newtons, né? Então eu vou posso colocar no mesmo ponto aqui. 1, 2, 3, 4. Então ela é 4, uma força. Ela é 4, a F2, que é 4 newtons. Ah, tá, não precisa. 4 na direção J. Tá? Então, isso eu estou representando vetorialmente, tá? Essa é a própria definição de vetor, tá? Que a força 1 ela é 3 na direção I, e a força 2 é esse outro vetor. Como se fosse pessoas puxando aqui, ou alguma outra força, tá? Puxando para cá, uma corda puxando, e o outro puxando para cima. Então, se a gente fosse representar isso aqui em uma representação geralmente que é usada no ensino médio, para não falar de coordenadas I, J, X e Y, geralmente você coloca norte, sul, leste, oeste, não é? Se vocês lembram disso. Para quem viu. Ó, seria assim, norte, sul, né? Leste e oeste. Né? Então, essa força 1, ela é uma força no sentido oeste-leste, tá puxando para o leste. Tá? Então, você tem um corpo aqui, né, no centro, né, e ele está puxando para o leste. E a força 2 está puxando para o norte, né, com 4 newtons. E elas não têm o mesmo valor. Tá? Uma tem 3 newtons na direção e outra tem 4 na direção J. Agora, como que fica a nossa força resultante? Tá? Aí a força resultante ela vai ser o seguinte. A força resultante
ela é a F1 mais a F2. Então vai ser como? A F, força resultante. Agora sim, fica muito fácil para você somar. A F1 é quanto? 3I. Quanto que é F2? 4J mais 4J. Então, quem que é esse vetor aqui? Esse vetor aqui da força resultante, ele é um vetor que ele é 3 na direção I, mais 4 na direção J. Então, você vem contando aqui. Você pega a origem para saber onde que ele vai dar, tá? A origem conta na direção I. 1, 2, 3. Deu aqui. Agora, mais 4 na direção J. 1, 2, 3, 4. Deu aqui. Então, esse vetor, ele liga esses dois pontos aqui. Esse daqui é a força resultante. Tá? Vetor de força resultante. Então, ele tem 3 de base e 4 de altura. Qual que é o módulo dele? Olha só, se você tem um vetor com ângulo de 90 graus aqui ele é 3 de base e 4 de altura. Quanto que vale isso daqui? Lembra da hipotenusa? Que é os catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, não é? Então, isso aqui vai dar... se eu não sei, eu vou colocar um valor aqui, vou chamar de x, tá? Só para x não, vamos colocar uma outra coisa. Vou colocar o módulo de F mesmo, tá? Módulo da força resultante. Módulo da força resultante. Então, quanto que é esse módulo da força resultante? Módulo da força resultante ao quadrado, né? Que é a hipotenusa, né? Ao quadrado, é igual aos catetos ao quadrado. A soma dos catetos ao quadrado. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tá? Então, módulo tira a raiz, né? Força resultante vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado, que é 9, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9 dá 25. Então, a força resultante, o módulo da força resultante, vai ser raiz de 25, que vai ser 5. Okay? 5 newtons. Que é essa distância, tá vendo? Daqui é até 3, daqui é 4, a distância daqui é hipotenusa é 5. Okay? Então, isso é o módulo da nossa força resultante. Ok? Alguma dúvida? Pode falar, tá? Não tem problema. Então, se você tem, olha só resumindo, você tem um corpo aqui, e ele tem uma massa aí, poderia colocar um valor. Ele tem essa força que está aplicada para cá, né? Força 1. Aí tem a outra força que está para cima, F2. Aí o que aconteceu? Ele acabou tendo uma força resultante que deu nessa direção. Está apontando nessa direção em sentido. Tá? Então, o movimento, a aceleração, vai ser nessa direção aqui. Tá? Aqui vai ser a aceleração, beleza? Essa vai ser a direção da aceleração. Tá? Como que vai ser aqui? A aceleração ela vai ser alguma coisa, né, que vai estar apontando aqui, nessa direção. Né? É um vetor também, tá? A aceleração vai estar apontando aqui. E qual que é o valor dessa aceleração? O valor dessa aceleração ela é igual assim. Você tem força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, passa a massa dividindo, você vai ter o que aqui? A aceleração vai ser igual a força resultante dividido pela massa. Então, vamos colocar um valor aqui de massa, só para ficar tranquilo, vamos colocar um valor aqui que a massa é igual a, vamos supor aqui que seja 2 quilogramas. Tá? Com isso daqui, você vai ter força resultante dividido por 2. Ok? Só ver, acho que tem alguém que está com o áudio aberto aí. Não sei se é meu aqui, se é algum problema, se é... Deixa eu tentar resolver. Acho que pode ser o meu aqui que está tendo retorno.
Acho que está tendo algum retorno aqui. Deixa eu resolver aqui. Ok. Se tiver algum problema no áudio aí, se estiver atrapalhando vocês entenderem, vocês me avisam, tá? Bem, então, a força resultante, ela vai ser força resultante dividida, a aceleração, né? Aqui, aceleração vai ser força resultante dividida pela massa. Então, essa força resultante é 3 na direção I, né? Que vai ser, a massa é 2, vai ser 3 sobre 2 na direção I, e aqui 4 dividido por 2 na direção J. Tá? Você divide pela massa nos dois termos. Tá? E o módulo, qual que é o módulo da aceleração? O módulo da aceleração, ele é igual ao módulo da força resultante, tá? O módulo da força resultante dividido pela massa. Nesse caso aqui, a massa é igual a 2. Né? Então, quanto que é o módulo da força resultante? Nesse caso é 5. Então, é 5 dividido por 2. Tá? Isso aqui vai ser o módulo. Então, a aceleração ela é dada em metros por segundos ao quadrado. Então, se a gente estiver trabalhando no sistema internacional, módulo, metros por segundo ao quadrado. Tá? Ok? Então, nesse caso aqui, deu o módulo da aceleração 5 sobre 2, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. E se você quer ver a direção mesmo, em sentido da aceleração, ela vai ser o mesmo sentido da força resultante, tá? Direção e sentido, e o valor aqui do vetor da aceleração vai ser esse daqui. Tá? Esse daqui, tá? 3 dividido por 2 vai ser 1,5 na direção I, mais 2, né? 4 dividido por 2 é 2, 2 na direção J. Tá? Então aqui nós temos aquela... estabelecemos, né, como que se dá. Né? Então, você soma as forças num corpo, tá, de forma vetorial, encontra você somar todas as forças que estão atuando no corpo, você vai ter a força resultante. Tá? E a força resultante é um vetor, ele tem direção e sentido. Okay? E ele tendo direção e sentido, daí depois também você pode pegar esse vetor e achar as componentes x dele, que vai ser uma base, as componentes y, e monta um triângulo. Aí você encontra com a hipotenusa, que é o quadrado dos catetos, né? A raiz do quadrado dos catetos, você encontra o módulo dessa força, tá? Que pode ser uma coisa importante também para a gente encontrar. Tá? E a direção em sentido é simplesmente dividir a força resultante pela massa. A gente tem a aceleração como vetorial, tá? Em direção. Então pode parecer um pouco complicado no início, mas depois vocês vão pegando o jeito, fazendo os exercícios, vai pegar o jeito e já entende a ideia. O objetivo aqui é entender primeiro a ideia, né? Uma ideia bem básica, né, de como que é essa composição, tá, de forças. Bem, então, isso daí é o coração da dinâmica. Tá? Então, quando você tem uma força atuando no corpo, né, ele provoca uma aceleração, né, uma força resultante, né, vai provocar uma aceleração. E quando não tem força resultante? Não tem força nenhuma atuando no corpo. Bem, quando não tem força nenhuma atuando no corpo, a aceleração vai ser zero, né? Pela essa fórmula aqui. Ó. Se a força resultante em um corpo for igual a zero, tá, não significa que não tem força atuando no corpo. Tá? Você pode ter um monte de força atuando no corpo, né, como se fosse, se você pensar numa ponte, né, ela tem que estar em equilíbrio, uma cadeira parada, uma mesa, né, tem um monte de força atuando nessa mesa, né, mas ela está em repouso, a força da gravidade puxando para baixo, tudo, o atrito, né, nas partes, ele está parado. Né, então, essas forças, elas estão em equilíbrio, né, soma todas as forças, dá zero, aí o corpo está em equilíbrio. Ainda não é a condição completa para equilíbrio. Tem uma outra condição que a gente chama de condição de torque. Mas já você vê que você vai ter o seguinte, você vai ter pelo menos aceleração linear igual a zero. Tá? Por quê? Força resultante igual a zero, somou todas as forças, deu zero, né? Significa que a soma de todas as forças do corpo deu zero, e aí o que você vai ter? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa é diferente de zero.
Então, isso significa que o que vai ser zero? Que a aceleração tem que ser igual a zero. Então, nessa situação aqui, você tem aceleração igual a zero. Tá? Aceleração igual a zero. Com aceleração sendo igual a zero, isso daqui significa o quê? Que não tem aumento de velocidade. Tá? Então, a velocidade é constante. A velocidade é constante. Então, essa é uma situação onde a velocidade é constante. Tá? Se a aceleração for igual a zero. Tá, e na forma geral? Se a gente coloca na forma geral uma equação horária, né, para aceleração, quando a aceleração é um valor constante, vamos chamar assim. Ela não é zero. Aceleração não é zero. Diferente de zero. Aceleração tem força. Por exemplo, o caso onde que a força resultante é diferente de zero. Existe força. Aí, quando tem uma aceleração e essa aceleração é constante, nós vamos ter uma equação de movimento, que a gente chama de equação horária de movimento. Equação horária de movimento. E essa equação de horária de movimento, a gente vai colocar o seguinte. Primeiro em uma dimensão, tá? Uma dimensão. Então, você coloca aqui uma dimensão só, vamos chamar essa dimensão de S, tá? E aí você tem que definir essa referência, tá? Então, vou colocar aqui o zero, aqui, que é o zero. Zero. Okay? Daqui para frente está aumentando. Então, esse aqui é o 1, pode ser 1 quilômetro, 1 metro, tá? 2, aí você vai definir aí. 3, aqui está a sua escala, tá? Sua escala. E vai indo, beleza? E isso daqui, como que você identifica o objeto andando aqui sobre essa escala? Vai ser o S em função do tempo. Tá? S em função do tempo. E ele vai sair da posição inicial, S0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, que eu estou colocando aqui, uma aceleração constante, válido para isso, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, isso daqui é o caso da equação de movimento. Tá? E nós vamos vou explicar melhor isso daqui. E a velocidade? A velocidade, ela vai ser velocidade instantânea, tá? Velocidade instantânea vai ser igual V0, só pega o primeiro termo, V0, mais o A vezes o T. Então, isso daqui são as nossas duas equações horárias que a gente vai precisar por hora, okay? Que eu já iniciei já colocando algumas coisas. Lembra quando eu coloquei ali o caso da queda livre? Nós colocamos que nós encontramos essa equação horária de forma experimental, né, no caso da queda livre. Se vocês observarem aqui, é isso aqui mesmo. Então, aqui nós encontramos, né, a posição e falamos, olha, a expressão da queda livre, nós encontramos isso daqui do laboratório, que ela segue esse padrão, quando a gente está medindo no laboratório. S igual a 5t ao quadrado. Tá? Então, a gente tem um termo na frente do t ao quadrado aqui, tá? Que é 5. Porque essa é uma aproximação, mas é 5. Então, isso significa que a gente tem uma aceleração, porque na frente a gente tem o termo t ao quadrado. Tá? E como que a gente vai saber disso? Olhando a nossa expressão aqui. A nossa expressão, se você tiver um termo da sua equação horária que está aparecendo alguma coisa aqui, esse termo, que tem o t ao quadrado, significa que você tem aceleração. Tá? No caso, quando a aceleração é igual a zero, vamos lá, quando a aceleração é igual a zero, que é o caso de particular, que eu vou ter velocidade constante, quando a aceleração é zero, o que vai acontecer? A velocidade vai ser constante. Então, vamos ver
você está batendo aqui. Quando a aceleração é zero, esse último termo ele vai dar zero, ok? E a equação agora vai ficar assim. S de t é igual a S0 mais V0 vezes t. O último termo dá zero, porque a aceleração é zero, então só fica essa primeira parte. Posição inicial mais velocidade inicial. E essa parte aqui de baixo, aqui, V, isso aqui deu zero, então a velocidade, em função do tempo, vai ser V0. Okay? Tá? Então, isso daqui é a nossa equação horária, as equações horárias reduzidas, né, para o caso agora, quando a aceleração é igual a zero. Não significa que não tem força, a força resultante é igual a zero. Não é que não tem força. A força resultante é igual a zero. A soma de todas as forças é igual a zero sobre o corpo. Ok? Bem, o que é essa posição inicial e essa velocidade inicial? Quando você está iniciando o seu corpo aqui, em movimento, tá? Então ele está iniciando o movimento. No início, você coloca um corpo aqui, isso é um carrinho, alguma coisa, um corpo, né? Que ele tem uma massa tal, né? Você não precisa estabelecer, aqui a gente está para cinemática, mas ele está na posição. Essa posição aqui, ó, é o S0 dele. O S0 dele, nesse caso, é igual a 2. Tá? 2 metros, alguma coisa assim. Ou quilômetro. Né? E qual que é a velocidade que ele está saindo? Como que tá? A velocidade dele, ele pode estar voltando, né, para trás, seria uma velocidade negativa, se ele estiver voltando. Se ele estiver voltando, a velocidade vai ser negativa. E se ele estiver indo na direção dos números maiores, a velocidade vai ser positiva. Tá? E pode ser uma velocidade inicial. Tá? Essa velocidade inicial vai ser quanto? Ah, tá, vamos lá, 30 metros por segundo. Começar. E aqui seria em metros. Então, metros e 30 metros por segundo. Poderia ser também quilômetros por hora, velocidade inicial. Tá? Ou poderia simplesmente sair do repouso. Velocidade inicial é igual a zero. Está saindo do repouso. Né? Só que daí teria que ter aceleração, porque senão não ia sair do lugar. Entendeu? Senão não ia aumentar a velocidade. Tá? Ou seja, o caso de velocidade constante, sem aceleração, aí você já coloca aqui um valor. Tá? A velocidade média dele, 30 km por hora, 40 km por hora, 80. Vamos lá. Então vamos, aqui eu estou colocando bastante informações, né, para você. Agora vamos fazer um exemplo, começar com um exemplo. Primeiro, um exemplo de equações horárias, né, que vamos tratar sem a aceleração. Tá? No caso, com aceleração igual a zero. Tá? Então vamos colocar aqui um exemplo. Tá? Com aceleração igual a zero. Okay? Aceleração igual a zero. Nesse caso, a gente sabe que não tem aceleração, né? A nossa função horária, função do tempo, ela vai ser a posição inicial mais essa velocidade, né? Inicial vezes o tempo. Okay? E o caso da velocidade vezes o tempo, vai ser simplesmente a velocidade inicial, que é constante. Tá? Beleza? Então, isso daqui é a nossa condição. Então, vamos colocar o seguinte. Se você tem um carro que ele está indo em uma direção, está saindo daqui, dessa, vamos chamar aqui que seja aqui, Rondonópolis, tá? Rondonópolis, e ele está indo na direção Rondonópolis, e ele está indo na direção de Cuiabá. Tá aqui. Aqui, esse sentido aqui, do nosso S, tá? No sentido dos números estão aumentando. Tá? Então, eu posso escolher o meu sistema de referência. Okay? Então, eu vou colocar Rondonópolis igual a 0 km, 0 km, e vou colocar o Cuiabá, vamos aproximar aqui, 250 km, quilômetros. Tá? Então, aqui é 0 km e aqui é 250 km. Ok? E esse carro está indo a uma velocidade de 80 km por hora. Tá? E velocidade
constante. Vamos fazer uma velocidade constante. Não tem aceleração, então vamos lá. A nossa velocidade inicial aqui, velocidade inicial, é V0, você tem um carrinho aqui. Ele está saindo da posição S0 igual a 0, e a velocidade inicial é 80 km por hora. Então aqui também 80, beleza? Então nossa função horária desse carrinho, como que vai ser? Vai ser S em função do tempo, vai ser a posição inicial dele é 0, ele sai do 0, ele está indo na direção dos números que estão aumentando, entendeu? Está aumentando. Então a velocidade dele é positiva. É 80 vezes o t. Como que eu estou falando em quilômetros por hora, o meu tempo vai ser dado em horas, ok? Então essa é a nossa equação horária do nosso carrinho, ok? E a velocidade dele, em qualquer tempo, como eu estou falando que é uma velocidade constante, vai ser 80. Assim. Okay? Então, com isso daqui eu consigo saber o seguinte. Esse carrinho, depois de... Quanto tempo que ele vai demorar para chegar em Cuiabá? Tá? Então, a posição Cuiabá vai ser na posição 250. Então, aqui fica fácil. Eu venho aqui, ó, coloco posição 250. Eu quero saber qual foi o tempo. 80 vezes t. Okay? Então, esse aqui vai ser 250 dividido por 80. Okay? Vai dar o tempo. Quanto? Faço umas contas aí. Ok? 250 dividido por 80. 3,125. Então, foi o quê? 3,125 horas. Ok? Então, esse é o tempo, né, que esse carrinho levou para chegar no quilômetro 250. Tá? 3 horas, 125. Com a velocidade constante de 80 km por hora. Velocidade constante de 80 km por hora. A posição inicial que ele saiu da posição 0, que é Rondonópolis. E foi na direção de Cuiabá. Ok? Vocês percebam que é sistema de referência, eu poderia colocar o 0 em Cuiabá, e aí o 250 em Rondonópolis, e a flechinha apontando para cá. Tá? Ou eu poderia colocar a flechinha do jeito que está aqui, colocar o 250 aqui, né, e aí tanto faz, tá? Mas você tem que saber como os números estão crescendo. Para cá, beleza, então a velocidade positiva é na direção dos números crescentes. A velocidade negativa é na direção dos números decrescentes. Tá? Então, se você saísse de Cuiabá para Rondonópolis, a sua velocidade ia ser negativa, porque você vai ter números decrescentes na direção de Rondonópolis. Mas vamos dar uma explorada um pouco melhor nessa questão das horas aqui, para ficar. Isso aqui é 3,125 horas. Isso daqui é o quê? 3 horas, né? 3 horas mais 0,125 horas. Quanto que é 0,125 horas? A gente sabe que uma hora é igual a 60 minutos, ok? Então, você substitui no lugar do Hzinho aqui, que é hora, você substitui 60. Quanto que vai dar? 60 vezes 0,125, não é? Deixa eu só colocar aqui para vocês. 60 vezes 0,125. Vai dar 60 vezes 0,125. Quanto que deu? 7,5 minutos, então. Ok? 7,5 minutos. Então, nós vamos ter aqui. Vai dar 3 horas mais 7,5 minutos. Se você quiser ainda separar 7 minutos e quantos segundos? Aí você pega aqui, ó, 1 minuto, aí você separa assim, que vai ser 3 horas mais 7 minutos mais 0,5 minutos. Quanto que é 0,5 minutos?
um minuto é igual a 60 segundos, ok? Então, você multiplica 0,5 vezes 60. A gente já sabe, né? 0,5 vezes 60 vai dar 30. Então, essa parte aqui vai dar 30 segundos. Então, vai ficar 3 horas, mais 7 minutos, mais 30 segundos. Esse vai ser o momento exato, né, de chegada em Cuiabá. Tá? Colocando esses parâmetros aqui para nós colocamos. Beleza? Tudo bem. Então, nós fizemos o carro sair de Rondonópolis para ir para Cuiabá. Agora, vamos implementar um pouquinho melhor essa cinemática para a gente tentar ver em que momento que esses dois carros vão se encontrar e colocar dois carros aqui. Tá? Vamos melhorar um pouco aqui, complicar um pouquinho mais. Então, nós vamos colocar agora o seguinte, o problema vai ser esse daqui. Você tem Rondonópolis aqui, e aqui você tem Cuiabá. Tá? Você tem um carro que está saindo, um carro A, que sai de Rondonópolis, tá? Com a velocidade de 80 km por hora, e um carrinho que sai de Cuiabá para Rondonópolis, com velocidade de 100 km por hora. Tá? A pergunta é, em que lugar que eles vão se encontrar? Okay? Onde que eles vão se encontrar? Então, agora aqui que nós vamos fazer o uso, né, melhor da nossa equação horária. Tá? Então, nós vamos pegar o carro A, separar aqui, e encontrar a equação horária para o carro A. Qual é a equação horária para o carro A? Nós já fizemos, né? O S, função do tempo, né, que é uma função, vai ser a posição inicial dele, ele sai do zero aqui vai ser o zero, e aqui vai ser o 250. E nós colocamos a flecha assim, para cá, assim, né? O sistema da nossa referência. Tá? Com isso daqui, né, o que nós vamos ter? Esse aqui é o zero e aqui é o quilômetro 250. Isso aqui vai ser 80 vezes t. Né? Então, à medida que eu dou o valor de t, eu tenho uma quilometragem. Bem, então vamos para o carro B. Carro B. O S, acho que é o S do A. O S do B. S do B. S do B em função do tempo, S do B. Qual que é a posição inicial que o carro B sai? Ele sai na posição inicial, ele já está no 250, então vai ser 250. E a velocidade dele? A velocidade dele é negativa, ele está voltando para os números até chegar no zero. Ele está indo dos números que é 250 e está diminuindo os números até chegar no zero. Então a velocidade é negativa, é menos 100 vezes o tempo. Okay? Então a equação horária de um carro é 80t, a equação horária do outro carro é 250 menos 100t. Tá? Se você colocar uma tabelinha aqui, colocar uma tabela, você vai ver o seguinte, no tempo t, aqui o carro A e aqui o carro B. Tá? No tempo, vamos testar, no tempo t igual a zero, qual é a posição do carro A? Carro A. Ó, o carro A, quando t igual a zero, 80 vezes zero, ele vai estar na posição zero, 0 km, ok? E o carro B, quando o tempo é igual a zero? Quando o tempo é igual a zero, 100 vezes zero dá zero, só sobra 250. Ele está na posição 250. Olha, legal, está batendo a nossa fórmula, né? Porque a gente tem, ó, zero, né? No tempo igual a zero, ele está em zero, o outro está em 250. Um está em Rondonópolis, o outro está em Cuiabá, né? Beleza. Agora vamos. Um tempo depois de 1 hora. Depois de 1 hora, vamos ver onde que esses carros estão. O carro A, depois de 1 hora, é 80 vezes 1. E ele andou 80 quilômetros. Ele está no quilômetro 80. Então, se aqui é a metade, é 125, né? 80 vai estar por aqui. Então, aqui, depois de 1 hora, o carro A está por aqui. Né? Em 80 quilômetros. 80. Por aqui, o carro A. E o carro B? Vai estar em que quilômetros? Depois de 1 hora.
ele vai ser 250, 100 vezes 1, uma hora, vai dar 100. Ok? 250 menos 100. 250 menos 100 vai dar 150. Ele vai estar no quilômetro 150. Então, ele está um pouco para frente do 125. O carro B vai estar por aqui, no 150, no quilômetro 150. Beleza? Quilômetro 150. Então, olha só, eles não se encontraram ainda. Tá? 150. Mas depois de 2 horas, o carro A vai ser 2 vezes 80, vai dar 160. 160. Quilômetro 160. Passou. O carro A já veio para cá. Passou o carro, aquela posição inicial que o carro B estava. Então significa que eles já ultrapassaram um ao outro. E o carro B, depois de 2 horas, vai dar 100 vezes 2, vai dar 200, 250 menos 200, ele vai estar no quilômetro 50. Ele já está quase chegando em Rondonópolis. Ele vai estar aqui. Então passaram já, né? No quilômetro 50. Bem, então a gente sabe que esses carros, eles se encontraram no meio do caminho aqui, tá? Entre 1 hora e 2 horas, tá? Então, depois de 1 hora e antes de 2 horas, eles se encontraram em algum lugar aqui, tá? E aí, isso daí que a gente vai precisar encontrar aqui, né? Qual que é o local onde eles se encontraram. Então, facilita que a gente já tenha as equações horárias. Equação horária do carro A, que vai dar a posição dele. A equação horária do carro B, que vai dar para cada tempo a posição também dele. Então é só a gente igualar isso daqui. Tá? Então a gente iguala. 80T tem que ser igual a 250 menos 100T. Por quê? O S do A tem que ser o mesmo S do B. O lugar onde que eles vão se encontrar, o S do A tem que ser igual ao S do B. A posição deles tem que ser igual. É o ponto de encontro. Tá? Então, nós vamos ter 80, né? Aí, aqui nós temos do outro lado, menos 100T, passa para o outro lado e ele vai ficar positivo. Então, vai dar 80T mais 100T igual a 250. Beleza? Então, isso aqui vai dar 180T é igual a 250. Então, o T vai ser igual a 250 dividido por 180. Vamos lá, quanto que vai dar isso daqui? 250 dividido 250 dividido por 180. Deu 1,388, né? Uma dízima. 1,38. Vamos pegar 1,38. Tá? 1,38. O resultado nosso aqui é igual a 1,38 horas. Tá? Pegando duas casas. Isso aqui a gente pode fazer a conversão em minutos, em segundos, daquele jeito que eu ensinei para vocês. Né? Isso aqui é 1 hora, né? Daí mais 0,38, né? Horas. Multiplica por 60. Né? Quanto que vai dar? Né? E aí você encontra minutos, né? E aí em segundos também. Então, foi o tempo exato que eles se encontravam. Beleza, isso aqui a gente sabe uma parte do problema, que é o tempo que eles se encontraram. Agora a gente precisa substituir em qualquer uma das fórmulas, tá? Qualquer uma das equações horárias, e a gente descobre qual que é a posição onde eles se encontraram. Vamos colocar nesse daqui de novo. Então, isso aqui, se a gente substituir aqui, nós vamos ter o S de T, do carro A, ele vai ser 80 vezes 1,38. Vamos ver quanto que vai dar. A posição do carro A, nesse tempo, vai ser igual a 80, né? Vamos lá, 80 vezes 1,38. 110,4.
km 110,4 km. Então, o encontro dos carros foi no quilômetro 110. Tá? 110. Correto, né? Porque o carro B, que está vindo de Cuiabá, ele está andando mais rápido, está na velocidade constante de 100 km por hora. Enquanto o de A, de Rondonópolis para Cuiabá, está numa velocidade menor, de 80. Então, eles encontraram antes, já aqui do lado de cada metade, né? Já o primeiro carro já tinha passado na metade do caminho, andando mais rápido, e aí encontrou o carro A, ok? Esse foi o ponto de encontro deles e qual o local. Então, o tempo e o espaço, né, que eles se encontraram. Qual foi o quilômetro que eles se encontraram. Tá? Bem, então, isso daqui é o básico nosso, né, de problema, como que você usa a cinemática em si. Ok? Tá, vamos voltar agora ao nosso caso que tem aceleração. Então, isso aqui é um exemplo, né, que eu estou tratando sem aceleração. Tá? Se vocês lembrarem ali, no caso sem aceleração, no caso com aceleração, nós tínhamos aquele caso da queda livre. Né? Vamos voltar aqui, a queda livre. A queda livre, ela tem aceleração. Tá? Aceleração é diferente de zero. Significa o quê? Quando você coloca, vamos lá, para não ter nenhum problema, né, vamos colocar de novo, estamos falando de uma câmara de vácuo. Né? Então, temos uma câmara de vácuo, né? Aqui dentro tem vácuo, para não ter atrito, né? Não ter atrito. Então, na queda livre, o que a gente observa? Tá? E foi observado, inclusive, lá por Galileu, tá? Nos anos 1600, alguma coisa. Que, claro, ele naquela época ele não tinha condição de fazer um vácuo, mas ele fazia um experimento um pouco diferente, tá? Que envolvia praticamente atrito zero, tá? Planos inclinados. Mas hoje a gente tem condição de fazer esse experimento no vácuo. Tá? A gente tem câmeras de vácuo, a gente consegue fazer isso. Então, o que se observa experimentalmente, você já tem o seguinte, que um corpo de massa pequena, tá? Um corpo de massa grande, uma pena leve, muito levinho, qualquer um deles saindo do mesmo ponto central deles, o centro de massa deles, saindo qualquer um desses corpos, a gente soltar o tempo t igual a zero, e aí você solta, o que vai acontecer? Eles caem juntos. Tá? Eles caem juntos. E eles vão chegar ao chão, junto, vão chegar lá ao solo. Né? Eles chegam à base, né, da nossa câmara de vácuo ao mesmo tempo. Tá? Eles caem independente da massa. Pode ser uma massa pequena, uma massa grande, uma bola, uma pena. Tá? Eles caem ao mesmo tempo. E eles sofrem a mesma aceleração. Tá? E o G, nós vamos estar aproximando aqui, depois nós vamos discutir isso melhor. Essa aceleração a gente chama de G, que é uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? E essa aceleração ela está apontando, né? Apontando para baixo aqui. Essa aceleração G. Tá? Está apontando para baixo aqui. Tá? Significa que se tem uma aceleração para baixo, existe uma força para baixo, tá? Que puxa as coisas, uma força. E essa força a gente chama de força da gravidade. Tá? Simples nome, poderia chamar qualquer outro nome. Tá? Força, puxa, força, sei lá o quê. Pode dar qualquer outro nome, tá? Não precisa ser gravidade. Poderia ser. O importante é que tem uma aceleração em uma direção. E tendo aceleração numa direção dos corpos, numa direção, tem uma força que está puxando eles. E essa força não depende da massa. Esse daqui tem, por exemplo, aqui, vamos colocar assim, esse aqui tem uma massa de 1 kg, né? Esse daqui, o segundo, tem uma massa de
10 kg. Isso daqui tem 0,0001 kg, alguma coisa assim. Tá? Uma massinha muito pequena. Tá? Não importa a massa, eles caem com a mesma aceleração. A aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se soltar uma bola de boliche, uma bola de metal, uma pena, eles vão cair ao mesmo tempo. Então, a gente fala que existe uma força, e essa força é a força da gravidade. Tá? A força da gravidade. A gente vai colocar aqui. Então, tem uma força, que a gente chama de força da gravidade. Força da gravidade. E essa força da gravidade, força, vocês lembram, é dado em newtons. Tá? Força da gravidade, ela provoca essa aceleração. Tá? Então, a gente tem assim, o que é? Força resultante sobre o corpo é igual a massa do corpo vezes a aceleração. A aceleração, né? Então, essa força da gravidade aplicada no corpo de massa M provoca uma aceleração, e essa aceleração é igual a 10. Né? Essa aceleração é igual ao G. A gente chama próximo da superfície da Terra, aproximadamente, 9, vamos lá, assim, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Que a gente vai aproximar aqui a aproximação de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Próximo à superfície. Bem, se esse corpo tem uma aceleração, então qual é a equação horária que a gente usa para a queda livre? Bem, a equação é essa daqui. S em função do tempo é igual a S0, posição inicial, mais velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração do objeto vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, a gente vai olhar aqui o seguinte, quando eu falar de queda livre. Olha, eu posso definir o meu sistema de referência, o ponto que eu estou soltando o objeto aqui, eu posso falar assim, que é o S, vou colocar um eixo, né? Posso colocar um eixo assim. Um eixo, né, para baixo, que é o meu S. Tá? E coloco aqui o zero do S. Aí aqui eu vou aumentando. 1, 2, 3 e vou aumentando. Tá? Então as velocidades vão ser positivas daqui para baixo. Tá? Esse é o sistema de referência, eu posso definir. Então defino daqui para baixo. E vai aumentando, até chegar lá no Sol. Tá? Então eu coloquei meu sistema assim. Quando eu coloco o meu sistema S, desse jeito aqui, esse S vai ficar o quê? O S0. Se ele está saindo da posição, eu posso definir que no tempo igual a 0, ele está saindo da posição igual a 0. Coloquei aqui igual a 0. Então, S0 vai ser 0. E a velocidade inicial? Se eu fizer força e jogar com a velocidade inicial a partir desse ponto, usando uma mola, faço comprir bem, e aí solto, dou um tiro, né, um projétil, né? Ele vai ter uma velocidade, a partir que você atirou, apertou o gatilho, a pólvora estourou, você vai ter uma velocidade inicial. Né? Então, mas nesse caso não, você pega uma bolinha e solta ela do repouso, solta uma pedrinha e solta do repouso. Aí a velocidade inicial que você está saindo, ela está saindo com velocidade inicial igual a 0. Então a velocidade inicial é igual a 0. Não é o caso de você iniciar com outra velocidade. Aí só sobra aqui a aceleração. Qual é a aceleração? Próximo à superfície da Terra é 10, tá? 9,8, 10. Então 10 dividido por 2 vai dar 5. Tá? Então qual que é a nossa equação horária que vai ficar? Nossa equação horária vai ficar igual a S em função do tempo é igual a 5 tempo ao quadrado. Okay? Lembram dessa forma que eu coloquei para vocês lá? Se vocês... que a equação horária da queda livre seria 5 vezes tempo ao quadrado. Tá? Então, agora nós estamos justificando aqui, né, colocando a aceleração da gravidade, G, né, próximo à superfície, aproximadamente 10, aí eu tenho esse valor aqui, que é 5t ao quadrado. Tá? Que significa? Você solta, né, a velocidade é t igual a 0, posição igual a 0. T igual a 1, 1 ao quadrado, vai dar 5 metros. T igual a 2, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 5, 20, vai estar aí 20 metros. Mas você tem uma aceleração. E aí a velocidade? Lembra lá da equação da velocidade? Velocidade em função do tempo é a velocidade zero inicial mais a aceleração vezes o tempo.
ok? Como a nossa posição inicial, velocidade inicial, ela é igual a zero, nós só vai sobrar a aceleração. A aceleração é g, que nós estamos usando 10. Então, a velocidade, em função do tempo, ela vai ser igual a 10 vezes t. Tá? Então, isso daqui é as equações horárias para a queda livre. Tá? 5t ao quadrado nessas condições aqui, partindo do zero, tempo igual a zero, entendeu? Aqui. E aí descendo. Então vai ser 5t ao quadrado. E a velocidade vai ser velocidade igual a 10t. Ok? Bem, pessoal, então aí eu vou deixar uma listinha para vocês, né? E por hoje a gente para por aqui, tá? E aí nós vamos continuar na próxima semana, tá, pessoal? Vou encerrar a gravação aqui.